Sara Shiva reage ao conteúdo publicado pelo canal Cristão Também Pensa sobre seus comentários a respeito da pregação do pastor André Valadão, se referindo ao mês do orgulho LGBT. Confira o vídeo na íntegra agora. Espalhando por aí uma história, e aí eu preciso ajudar a esclarecer a história, tá? A história é o seguinte: o querido irmão lá do canal Cristão Também Pensa resumiu a história. Vou botar aqui para vocês verem, tá? Vou colocar aqui para vocês nesse celular e vou colocar o áudio aqui bem alto para vocês saberem o que está acontecendo, tá bom? Estão querendo jogar uma treta, jogar uma contenda entre eu e o querido pastor André Valadão, que é um homem de Deus, que eu amo a vida dele e de toda a família dele. Estão inventando uma treta aí. Presta atenção, não tem nada a ver essa treta, o povo entende tudo errado, ouve o galo cantar não sabe aonde. Vou colocar aqui para vocês o vídeo do Cristão Também Pensa, que foi maravilhoso. Vamos lá, ó. Ele diz assim, presta atenção. A Shiva comenta na postagem do jornalista da Jovem Pan, Pavinato, que critica o pastor André Valadão e demonstra em sua fala ter ficado ofendido com a pregação de André Valadão. Só para vocês entenderem, o Pavinato é um jornalista, apresentador lá da Jovem Pan. Ele é assumidamente homossexual. Eu sigo o Pavinato porque ele é de direita, tá? E a gente tem que apoiar as pessoas que são jornalistas de direita, que se posicionam. Todo mundo que é de direita, é conservador, a gente apoia, beleza? Então, eu sigo o Pavinato e tranquila, gosto das postagens dele, respeito ele, a vida pessoal dele. Não é porque ele se assume homossexual que tem algum problema, é a vida pessoal dele, ok? Inclusive eu tenho vários amigos gays, não tem nenhum problema em relação a isso, é a vida pessoal da pessoa, beleza? E o Pavinato, o contexto é esse, ele fez um post super magoado, super ofendido, um post muito bem feito, falando muito bem, com muita coerência, dizendo como ele se sentiu quando o pastor André fez uma ministração usando a palavra Deus odeia, usando a frase, Deus odeia o orgulho. Eu entendi a ministração do pastor André. Muita gente entendeu, porém o Pavinato não entendeu, soou como algo agressivo para ele, então eu fui lá e fiz um comentário, né, para acalmar os ânimos. Por quê? Porque eu entendi o que o Pavinato entendeu. Então eu fui lá para dizer, olha Pavinato, não é isso. O pastor André foi infeliz na colocação dele. Infeliz significa o seguinte, não foi uma comunicação muito boa, não foi a melhor forma de comunicação. Porque existe uma diferença, gente, entre o conteúdo e a forma. O conteúdo do evangelho é um só. O conteúdo da Bíblia é um só. Há várias formas de comunicar o conteúdo. Nós temos que estudar um pouquinho a diferença entre conteúdo e forma. E como eu estudo muito nessa área da comunicação, trabalho muito nessa área, faço conferência na área da comunicação, eu já estou escolada nesse assunto. Então eu fui lá e entendi. Nossa, ele não entendeu, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Continuando, o Cristão Também Pensa que fez esse vídeo. Vou começar do início, só para vocês entenderem, tá? Sara Shiva comenta na postagem do jornalista da Jovem Pan, Pavinato, que critica o pastor André Valadão e demonstra em sua fala ter ficado ofendido com a pregação de André Valadão, que tem gerado muitos comentários. Ele escreve, eu, Pavinato, me pergunto, Deus me odeia? Se Deus é amor, pode ele odiar? E acrescenta, se Deus é amor e, aceitando a pregação de André Valadão, o amor pode odiar, vocês têm que aceitar Lula quando, mesmo praticando o ódio, ele diz que o amor venceu. O amor não comporta ódio. Se você acha que Deus odeia, você também aceita que existe ódio do bem. Sara Shiva então comenta, Deus ama você. Primeira coisa, entenderam o que o Pavinato entendeu? Eu sou uma mulher de Deus, uma sacerdotisa do Senhor. Se eu sigo esse cara e sobe para mim o comentário dele, eu me sinto na obrigação de ajudar ele a entender. E isso choca as pessoas, porque as pessoas querem que por ele ser homossexual assumido, eu o trate com hostilidade. Jamais vocês vão receber isso de mim. Vocês nunca vão me ver fazer isso. Pode desistir, mas pode com força desistir, que você não vai ver isso de mim não, tá? E aí o que acontece? Ele é um cara super coerente no posicionamento dele. E ele colocou exatamente o que ele sentiu. Primeira coisa que a gente precisa mostrar. O Pavinato não entende algumas coisas
teológicas. Apesar dele já ter declarado no vídeo dele que ele vem de uma família cristã. Não é raro, é comum a gente encontrar pessoas que vêm de uma família cristã, mas que não têm conhecimento teológico, realmente não entendem certos princípios, porque a própria família cristã não deu a eles realmente um apoio de ensinamento nessa área, e a própria, às vezes, igreja que eles frequentam, a própria igreja, às vezes, é fraca de ensino bíblico e teológico. Então é comum a gente ver um monte de crentes cristãos, entre aspas, que não sabem nada dos princípios nem da Bíblia. Então, primeira coisa, eu não tinha espaço ali para dizer, Pavinato, o ódio, não é que existe ódio do bem. O ódio, a Bíblia usa para falar coisas que Deus odeia. Não é que Deus odeia porque ele sente ódio, é porque Deus abomina, ele tem horror a certas coisas. Tem texto na Bíblia que fala que Deus tem horror, abomina. Ah, então Deus sente ódio. Então existe ódio do bem? Não. Não, porque, na verdade, Deus tem o direito de sentir horror a algo, de sentir mal-estar de algo. É nesse sentido. Não é no sentido de querer fazer mal a alguém, é no sentido de sentir nojo, de sentir aversão a algo. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que Deus tem horror, nojo dos homens ou das mulheres homossexuais. Deus desaprova qualquer tipo de pecado sexual. Porém, a Bíblia usa o termo ódio para falar Deus odeia o divórcio. É um momento na Bíblia famoso que a gente tem falando Deus tem horror ao divórcio. E aí eu mencionei isso. Agora vai mostrar, gente, a minha fala. Eu fiz um comentário lá no post do Pavinato. E qual é o meu objetivo? Faço tudo com objetivo. Como tem essa live aqui, tem objetivo de mostrar para vocês a coerência nas minhas ações e naquilo que eu escrevi, ok? O objetivo do meu comentário foi esclarecer para ele. Pavinato, você não entendeu. E aí você vai ver agora qual foi meu comentário. Presta atenção. Quando o ódio, ele diz que ele o amor termina de venceu. falar, o amor não comporta ódio. Ele acha Se você que o amor acha não que Deus comporta odeia, ódio. você também aceita que existe ódio do bem. Sarah Shiva então comenta. Olha meu Deus comentário. ama você, Pavinato, assim como ama a todos. Mas Deus quer que apresentemos os nossos corpos em santificação e honra diante dele. Um fato é, seja hétero ou homo, todo tipo de pecado sexual entristece a Deus. Concordo com você que o pastor André foi muito infeliz em suas colocações. Comunicação. A Bíblia é clara quando diz que Deus odeia o divórcio, mas não diz que Deus odeia os homossexuais. Entendeu? Deus odeia alguns comportamentos. Então, vamos pontuar. Eu não disse que o pastor André falou isso. Eu estou falando da Bíblia. Estou dizendo para o Pavinato. Olha, aí tem gente falando, mas o pastor André não falou que Deus odeia os homossexuais. Mas eu também não disse que o pastor André falou. Presta atenção, gente. Eu também não disse isso. Jamais diria isso, porque eu duvido que o pastor André fale isso. Eu conheço o pastor André, jamais ele falaria isso. Ele é um homem de Deus. Agora, eu estou falando para o Pavinato, eu não posso falar não? Eu posso falar. Eu estou falando para ele, olha, a Bíblia não diz que Deus odeia os homossexuais, diz que Deus odeia o divórcio. Tá? Deus tem o direito de tomar horror a alguma coisa. Deus tem o direito de não gostar de alguma coisa. Lá em Romanos, capítulo 8, se não me engano, 8 ou 9, se não me engano, Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser e não terei de quem eu não quiser. Deus tem o direito de gostar do que ele quiser e de não gostar do que ele não quiser. Ele é Deus, dono do universo. Então, isso é difícil às vezes de explicar, gente, para uma pessoa que não é da igreja. Porque as pessoas aprenderam por anos, sabe, nas filosofias populares e religiosas, de que todo mundo é filho de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito que todo mundo é filho, está escrito que todo mundo é criatura de Deus. Filhos somente aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Está escrito. Então tem um monte de coisa que é teoria popular, que é ditado popular, mas não é teológico. E essas pessoas muitas vezes não sabem e elas fazem afirmações se baseando nessa falta de conhecimento. Então entendam a minha resposta para ele. Aí teve gente, mas o pastor André não falou, mas eu também não disse que foi o pastor. Eu que estou falando para ele. Vamos continuar. Eu voltei um pouquinho para você não perder o fio da meada. Vamos lá, ó. Muito infeliz minha em suas fala. Colocações. É a minha Bíblia fala. é clara quando diz que Deus odeia o divórcio, mas não diz que Deus odeia os homossexuais. Deus odeia alguns comportamentos, mas Deus não odeia pessoas. Eu, particularmente, amo os homossexuais e oro para que Deus alcance a todos. Grande abraço, pastora Sarah Shiva. Foi. Muitas pessoas que Ou seja, foi a minha fala para ele, querido. Deus, ele tem horror a alguns comportamentos, mas Deus não odeia pessoas. Tem comportamento que entristece, tá acabando minha bateria, o coração de Deus. Mas Deus não odeia pessoas, tá? E aí,
começou o reboliço. Acompanham Sara Shiva Várias por pessoas conhecerem seu zelo que pela pregação acompanham a do mim verdadeiro evangelho começaram a e ficar por com levantar raiva. sempre a bandeira da santidade, comentaram: Ah, Sara será que Shiva, você eu não concordo. Será que você viu a ministração completa? Assistam depois o vídeo lá do Cristão Também Pensa, tá? Que é maravilhoso, que no final ele botou um trecho da ministração do pastor André, que é maravilhosa a ministração dele, super inteligente e tal. Só que aí lá embaixo desse vídeo, tá? O nome do vídeo é Sara Shiva critica André Valadão. Eu não concordei com esse título, porque não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Eu não critiquei o pastor André. Eu fiz um comentário para o Pavinato, dizendo, eu concordo com você que o pastor André foi infeliz na colocação dele. E que colocação que eu estou fazendo aqui? Aí lá embaixo, no mesmo post, vocês vão ver, tá? Que eu fiz um comentário, e o comentário eu vou ler aqui para vocês. O comentário meu, que está público lá no post do Cristão Também Pensa. Vou ler o comentário. Eu tenho uma coisa, primeiro eu agradeci ao dono do canal, né, do Cristão Também Pensa, eu falei muito obrigada, né, pelo carinho, por você, né, tá compartilhando, falando de mim, mas eu tenho uma coisa a acrescentar aqui, ou seja, depois de tudo que foi falado, eu tenho algo para acrescentar sobre este assunto. Qual é? Aí eu digo, eu amo a vida do pastor André e sei que a intenção do pastor André foi muito boa nessa pregação, porém, em minha opinião, o pastor André foi infeliz em usar a imagem do arco-íris na palavra orgulho como título da ministração dele, tá? E como entre aspas, marketing dessa pregação. No fundo lá de tela, gente, enquanto o pastor pregava, tinha a palavra orgulho, Deus odeia o orgulho, e o orgulho estava todo em arco-íris. Então, eu acredito que ele foi infeliz nessa colocação. É o meu ponto de vista. Você vai ver que eu vou ler, ó. Eu acredito que ele foi infeliz em usar a imagem do arco-íris na palavra orgulho como título, como marketing dessa pregação. Esse é o meu ponto de vista acerca da forma de comunicação que o pastor André usou, mas não acerca do conteúdo que ele está comunicando na ministração, tá? E por que esse é o meu ponto de vista em relação ao conteúdo e à forma? Porque há uma diferença entre o conteúdo, que é a Bíblia, e a forma de transmitir. Por exemplo, há um só conteúdo que nós cristãos queremos transmitir. Qual é o um só conteúdo? O conteúdo da palavra de Deus. Porém, há muitas formas de nós comunicarmos esse conteúdo. Ou seja, há uma diferença entre o conteúdo e a forma. O conteúdo e a forma. O conteúdo é Jesus, mas se a forma for ruim, um monte de gente vai deixar de conhecer Jesus porque você não tem uma forma, eu não tenho uma forma, o irmão do lado não tem uma forma inteligente, boa, sábia para chegar até a pessoa, o conteúdo de Jesus. É difícil nós sabermos qual é exatamente a forma de comunicarmos esse conteúdo para cada povo. Beleza? Então eu estou lendo aqui mostrando para vocês. Há uma diferença entre o conteúdo e a forma. E eu botei, né? Por exemplo, há um só conteúdo da palavra de Deus, mas há muitas formas de nós comunicarmos esse conteúdo. A pregação do pastor André foi ótima. Eu achei ótima, tá? Porém, a forma de usar o título da pregação associado ao arco-íris não foi legal, em minha opinião. Eu tenho opinião. Eu vou manifestar minha opinião. Você não quer ter direito de manifestar a sua opinião? Eu não achei legal. Eu não gostei. Eu não curti ele usar o arco-íris dentro da palavra orgulho. Por quê? Eu achei provocativo. Eu não achei uma forma, lembra? Conteúdo e a forma. Eu não achei uma forma sábia. E sabe por quê? Tá aqui no meu título, no meu texto. Por quê? Porque esse movimento que o pastor André se referiu lá dentro da pregação dele, esse movimento, entre aspas, se apropriou do arco-íris bíblico. E ninguém, crente, faz nada. Sabe o que eu gostaria de ter ouvido ao assistir essa pregação? Como uma introdução dessa mensagem, por exemplo, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de ter ouvido o pastor ou qualquer outra pessoa pregando sobre o resgate do arco-íris como o nosso símbolo cristão, símbolo bíblico. Por quê? Porque, na verdade, o arco-íris foi e ainda é o primeiro símbolo que Deus usou na Bíblia. É o primeiro. O símbolo que, em minha opinião, é o número 1 da Bíblia, da Nova Aliança, tá? E aí eu digo o seguinte, na minha opinião, qualquer outro uso do arco-íris é, sim,
uma forma de apropriação cultural. Sendo assim, eu pergunto a mim mesma, gente, por quê? Nenhum pastor se dedica a ministrar sobre isso. Por que passamos reto como cristãos diante desse tema? Por que não há protestos sobre o resgate do arco-íris? Por que não tem nenhum crente falando, gente, é um absurdo o arco-íris ter sido tomado e ninguém fala nada? Esse deveria ser o assunto principal. Está aqui no meu texto que eu escrevi, no meu comentário lá do vídeo. Esse deveria ser o assunto principal. Por quê? Porque assim realmente faremos uma real resistência, realmente explicando, esclarecendo, protestando contra o uso de um símbolo que é, na verdade, bíblico. Entenderam? Não acho. Aí agora eu vou falar para o público, que é o público do Pavinato. Eu não acho que as pessoas que nós queremos alcançar com essa mensagem irão absorver o conteúdo dessa forma. Conteúdo e a forma. O conteúdo e a forma. Ou seja, eu tenho um conteúdo que é o Evangelho, eu quero que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, quero mesmo, mas por que o conteúdo que eu vou transmitir, eu não uso uma forma que eles entendam? Não vai ser eficaz a minha transmissão de comunicação. Eu não vou conseguir, na verdade, comunicar para essas pessoas o que eu gostaria. Entendeu? Então eu digo, eu não acho que essas pessoas que nós queremos alcançar, falando, olha, tá errado, é pecado certas práticas, nós não vamos conseguir alcançar eles não vão absorver o conteúdo dessa forma transmitida, pela forma como o pastor escolheu transmitir. Eu respeito o pastor, a escolha dele de pregar aquela pregação, achei a pregação dele maravilhosa, porém a forma com que ele transmitiu não é a forma que eu transmitiria. Eu usaria outra forma. Eu não concordo com a forma. O conteúdo, sim, não a forma. E aí que eu sim tenho opinião. Eu acho que ele foi infeliz na forma. E acabou. Eu não concordo. Sorry que você não concorda, darling. Eu tenho minha opinião, tá? Aí eu termino dizendo, mas se nós começássemos a trabalhar com o resgate cultural do arco-íris, de maneira realmente eficaz, com uma forma eficaz, aí sim nós iríamos na raiz do que causou o tal alvoroço da ministração do pastor André, que não fui eu que causei o alvoroço, tá? E alvoroço pelo Brasil inteiro. Tá repercutindo de forma terrível em muitos lugares, tá? Então, se nós tivéssemos realmente um trabalho de resgate cultural ao arco-íris, de maneira realmente eficaz, aí a gente ia lá na raiz do problema e evitaríamos esse alvoroço, tá? Afinal de contas, vamos ver se vocês me dão razão. Se o pastor André não tivesse usado o arco-íris nas imagens da ministração, não tinha dado problema nenhum. Se ele tivesse feito uma ministração escrito, Deus odeia o orgulho, tudo preto e branco, era uma ministração sobre o orgulho. Agora, é ironia dizer que é uma ministração sobre orgulho usando a palavra orgulho com arco-íris, me desculpa. Isso é uma ironia. Eu não achei legal, eu não curti. Sabe? Eu não curti. E aí, se você curtiu, parabéns pra você, respeita o meu gosto, não achei legal, não gostei, não achei inteligente. Acho que o pastor já fez outras coisas muito inteligentes, inclusive o próprio pastor André já fez um álbum lindo há um tempo atrás, onde ele usou o arco-íris no álbum dele. Poxa, por que não existe um trabalho legal para resgatar o entendimento do arco-íris? Porque isso é uma apropriação cultural, ok? Então eu falei, olha gente, aqui no meu texto, se ele não tivesse usado o arco-íris, não tinha dado problema nenhum, porque ninguém teria motivo para se sentir ofendido, porque não teria vínculo com o assunto. Agora, eu pergunto a vocês, está aqui no final do meu texto, por que os crentes também não se sentem ofendidos com a tal apropriação cultural de um símbolo que é bíblico, a ponto dos crentes, por que os crentes não chegam a um ponto de gerar protestos para que ocorra o resgate desse símbolo que é bíblico? Por que os crentes não fazem um movimento mesmo? Olha, nós queremos que esse símbolo pare de ser usado. Vocês não podem se apropriar culturalmente de um símbolo que é nosso. Tá errado. Por que não tem nenhum movimento dos crentes fazendo esse trabalho? É uma pergunta que eu gostaria que as pessoas me respondessem. Eu quero que vocês me respondam. Por que não tem um bando de crentes trabalhando em cima disso? Que é isso que interessa. Aí eu termino meu texto dizendo, em minha opinião, estamos todos quando um mosquito engolindo um camelo. E vale lembrar
para finalizar tudo, que ninguém é perfeito. Pastor André é um homem de Deus. Pois eu respeito ele, a família toda dele, e os amo profundamente. Os amo. Tenho músicas na minha playlist que eu escuto semanalmente, que é o pastor ministrando, pastor André. Eu amo a vida dele. Que isso? Vocês não estão entendendo nada. Agora, no final eu disse, vale lembrar que sexo ilícito, seja hétero, seja homo, porque tem gente que acha assim, eu não sou gay, então Deus entende que eu tô fazendo sexo com a minha namorada, Deus entende que eu tô fazendo sexo com o meu namorado. Não, meu bem, Deus não entende não. Você não pode apontar o dedo pro gay se você também tem pecado sexual escondido na sua vida. Não fica achando que porque você é hétero, você é menos pecador se você estiver cometendo pecado sexual, não. Isso é hipocrisia e palhaçada. Então eu escrevi no final. Vale lembrar que sexo ilícito, seja hétero ou homo, é tão pecado, tão pecaminoso, quanto ir a um show de música do mundo. Ambos, porque ambos são altamente invocadores, tanto de demônios, né, como coisas malignas, a nível espiritual. Ou seja, pastora Sara, você é muito radical para falar um monte de coisa, cada um tem um chamado. O pastor André é um homem de Deus, mas todo mundo sabe que teve um tempo aí que ele levou o filho no show de Justin Bieber e postou foto. Sendo que tem música do Justin Bieber que fala palavrão, era um show cheio de música do mundo. E aí? E aí que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Eu amo a vida deles, mas eles são seres humanos, entendeu? E eu não vou arredar para trás do que eu falei. O que eu falei tem um contexto, tá? Tem um contexto, eu não falei nada fora do contexto. Então, se você não entendeu, I'm sorry. Se você discorda, I'm sorry também, meu amor. As pessoas têm o direito de discordar. Mas esse é o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Na minha opinião, no meu ponto de vista, a forma escolhida para falar desse assunto não foi a melhor forma. Especialmente eu estou falando do áudio visual, da parte visual, o layout que foi escolhido. Às vezes não foi nem ideia do pastor, coitado. Às vezes não foi nem ele que deu essa ideia, foi alguém lá que parece que um espírito veio, soprou lá e a pessoa foi e teve aquela ideia de jirico, de colocar o arco-íris vinculando ao orgulho. O arco-íris é nosso, o arco-íris é do povo de Deus, o arco-íris é dos cristãos. Quer dizer que vocês estão entregando o arco-íris? Vocês estão deixando, vocês estão associando, agora vocês também estão associando o arco-íris a um movimento que não é cristão, que não é bíblico? Vocês estão errados. Vocês todos que estão aceitando e associando o arco-íris, vocês estão errados quem está aceitando isso. Está errado a gente aceitar isso. A gente tem que protestar, não é contra o movimento L isso, L aquilo, não. A gente tem que protestar contra uma apropriação cultural do símbolo que é nosso. Isso é motivo de protesto. E eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém fazer movimento. Eu não vejo ninguém ir brigar por isso. Não vejo. Por que não tem ninguém brigando pela verdade do arco-íris? Peraí, me explica aqui. Se eu associo o arco-íris a um movimento que não é de Deus, e eu estou permitindo, porque eles querem esse arco-íris para eles. O que eu estou dizendo? Isso, toma o arco-íris e leva. Isso, fica com o arco-íris para vocês. Eu não concordo, eu acho isso errado. Eu não concordo que o arco-íris pode ser tomado. O arco-íris é bíblico. O arco-íris é o símbolo da nova aliança. Quando Noé desceu da arca, o arco-íris apareceu como um sinal de Deus para o povo de Deus. Está nas escrituras sagradas. Está nas escrituras sagradas há mais de 5.000 anos. Há mais de 5.000 anos. Para mim, no meu ponto de vista, tá todo mundo coando mosquito e engolindo um camelo. É só tirar o arco-íris. É só tirar o arco-íris. Você quer um movimento, não sei o que lá. Deixa eles fazerem o movimento que eles quiserem. Isso não vai mudar a verdade que a gente tem dentro da gente. Porque os meus filhos, não sei lá, ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Agora, pegar o arco-íris, um símbolo de Deus,
E os crentes pegar o arco-íris e pôr dentro e apoiar. Entenderam ou não? Então, isso pra mim, porque quando acontece, não sei o que lá botou cocar de índio, protesto, apropriação cultural do índio, não sei quem fez trancinha Rastafari. Eu já fiz trancinha Rastafari, eu amo trancinha Rastafari. Hoje eu fico preocupada de fazer trancinha Rastafari. Eu ia fazer no meu aniversário, acabei desistindo. Quando eu fiz 50 anos, eu acabei desistindo de fazer. Por quê? E vão dizer que é a apropriação cultural dos afro. Tá, mas ninguém fala nada da apropriação cultural do arco-íris, que é um símbolo que tem mais de 5.000 anos nas Sagradas Escrituras. Ninguém fala nada. Gente, se o pastor não tivesse usado um layout com o arco-íris, não ia dar problema. O pastor podia pregar, descer o pau lá com tudo que quisesse, que eu gosto de pregação pesada. Eu amo o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia começa a pregar, ele grita, eu falo, aleluia, eu amo pregação forte. Eu sou uma pessoa dessa pregação forte. Agora, eu tenho o direito de discordar que o layout foi infeliz. E essa é a minha colocação para vocês. Eu não discordei do conteúdo. Eu achei a pregação maravilhosa. Só que eu discordo do layout. Discordo da forma. Discordo de terem usado o arco-íris. O arco-íris não é um símbolo deles. Tá errado. O arco-íris é um símbolo de Deus, da Bíblia. E acabou, e ponto final. Isso não tem que ter nem discussão. E eu quero ver o povo se levantar para fazer realmente um movimento de resgate do arco-íris. É isso que eu quero ver. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Boa noite. Estou exausta. E só parei rapidinho para poder mandar essa mensagem, esclarecer. E também falar para vocês assistirem a live extra que eu acabei de fazer, que está lá no meu canal do YouTube, tá bom? Acabei de fazer uma live maravilhosa para vocês de aconselhamentos sentimentais para solteiros cristãos adultos. E nessa live eu respondi algumas das perguntas que ficaram pendentes desde quinta-feira na live que participou comigo meu querido amigo pastor André Vitor. Então, se você mandou pergunta na quinta-feira passada e não teve resposta, você já pode ir lá nessa live que eu acabei de fazer, porque nessa live eu respondi várias perguntas que ficaram pendentes. Tá bom? Tá bom? Quem quiser saber o que eu penso da homossexualidade, no meu canal do YouTube eu tenho muitos vídeos sobre homossexualidade, falando, respondendo. Eu respondo um aconselhamento de um rapaz homossexual que me mandou assim: pastor, eu quero deixar de ser gay. Existe a possibilidade? Eu falei, existe, mas é uma mudança de dentro para fora, não é fácil, dá trabalho. Eu respondo, tá tudo no meu canal do YouTube. Eu já me posicionei sobre isso há mais de 10, 15 anos. Se você achou que eu não me posiciono, você está atrasado, você está atrasada. Vai lá e pesquisa Sara Shiva, homossexualidade, que você vai achar um monte de coisa que eu escrevo falando sobre isso, falando de vários casos. Tem casos de... Eu já evangelizei muita gente que transformou de vida. Já fiz live aqui no meu Instagram com o apóstolo Wilker Dantas, que é vocalista da banda, minha banda de forró favorita, forró gospel favorita, Shot Santo, que ele é ex-homossexual, casado com a Lia, 2 filhas lindas, são apaixonados, tem um testemunho lindo. Então, eu sou uma pessoa que trabalha nessa área também de resgate há muitos anos. Então, se você acha que eu não tenho entendimento desse assunto, você está por fora. Esse é um dos assuntos que eu mais já trabalhei até hoje em várias ministrações e na vida de muita gente.